Quando eu volto pro São Paulo, o primeiro momento, eu não volto pra ficar no São Paulo. Eu volto só pra continuar me cuidando fisicamente. Como foi noticiado na época que eu estava machucado, eu não estava machucado. Óbvio, já tinha lesão crônica do meu joelho, que é a cartilagem, só que eu não estava machucado. Eu estava apto para jogar. Eu só não poderia me permitir ficar. Tinha acabado o meu contrato, acho que do Al Nassr, se eu não me engano, e eu não poderia me permitir ficar 1, 2, 3 meses em casa, sentado no sofá, esperando uma proposta cair do céu. Porque a proposta iria chegar. E aí eu tinha que me apresentar num próximo clube, cara, bem, pô. Bem fisicamente, bem de peso, profissional. Uhum. Que lugar melhor eu poderia usar que, se não a minha casa, desde os meus 12 anos de idade? Então, assim, na tua casa você não precisa bater na porta. Vamos pensar dessa forma. Está na sua casa. Uhum. Qual que era o meu olhar? Tô na minha casa. Onde eu vou treinar? Na minha casa. Então, quando eu vou pro São Paulo, eu vou para treinar no São Paulo, porque eu sentia que era a minha casa, que eu conhecia todo mundo, então ali eu ia me sentir jogador, né? Me preparar, usar as instalações, porque, pô, sempre foi, né, um concurso nesse sentido. E é isso. Então, eu chego, treino um dia, treino 2 dias. No terceiro dia, o Sasaki, que era o fisioterapeuta, eu não sei nem sei se o Sasaki tá lá ainda, mas enfim, o Sasaki japonesinho. Sim, lembro. Eu tô na fisioterapia ali fazendo o meu fortalecimento, as minhas coisas e tal. O Sasaki todo constrangido fala: Dena, você precisa pedir autorização pra ficar aqui. E eu lembro que na época o Rock Júnior tava fazendo recuperação de Sim. ligamento lá, se eu não me engano. Rock Júnior. Rock Júnior. Aí eu falei: claro, Sasaki. Com quem que eu tenho que falar? Já me pegou de surpresa, beleza? Mas eu falei: claro, hierarquia, sempre respeitei. Com quem que eu tenho que falar? Falou: com o seu João Paulo. Eu falei: tá aí? Tá. Tá lá na sala. Sobe a escada e tá na sala. Falei: beleza, vou lá, mano. Saí, parei de fazer o que eu tava fazendo. Uhum. Saio da fisioterapia. Hora que eu tô chegando na escada, porque eu ia subir, ia bater na porta lá, pô. Eu encontro o seu João Paulo. Ô, seu João Paulo. João Paulo de Jesus Lopes. João Paulo de Jesus Lopes. Beleza? Hello, Denis, tudo bem? Como é que tá? Eu falei: não, o Sasaki falou que eu tinha que pedir autorização pra ficar aqui treinando e tal. E aí eu queria, ele falou: puta, infelizmente não dá. Pô, meu sorriso saiu do rosto na hora. Porra, porra, não contava com não, irmão. Eu não contava com não. Sim, coração aberto, eu não contava com não. Eu fui por uma questão de respeito. Uhum. De hierarquia. É o diretor, porra. Eu vou lá falar com o cara é o diretor, pô. Hierarquia, pô. Sabe? E aí o Sasaki pediu pra eu falar que eu tinha que pedir autorização pra ficar Sim. aqui, eu só... Ele, porra, infelizmente nesse momento não dá, cara. Não dá pra você ficar aqui e tal, não sei o quê. Pô, na hora o meu sorriso saiu do rosto. Falei: obrigado, seu João Paulo. Mas explicou o porquê, ele explicou a razão? Obrigado, seu João Paulo. Virei as costas, constrangido pra caralho, entro, pego minhas coisinhas, dou tchau pro Sasaki. Sabe o que foi? Não, o João Paulo falou que eu não posso ficar aí não, mano. E saio da fisioterapia, me troco e vou embora pra casa, irmão. Essa é a história. Chego em casa, conto a história pros meus pais. Pô, na hora eu vejo meu pai com o olho cheio de lágrima, minha mãe com o olho cheio de lágrima, aquela comoção toda dentro de casa, porque eu hoje, como pai, eu me coloco no lugar do meu pai, falando: filho, ó, vai morar no CT, no Morumbi, com 12 anos de idade, garoto, vai seguir teu sonho. Eu não sei se eu tenho essa coragem de falar pro Davi daqui 1 ano: Davi, meu filho, mundão, filho. Vai lá dividir quarto lá. Eu acho que eu não teria coragem. E meu pai teve coragem. Então passou um filme na minha cabeça naquele momento. E aí eu peguei ar mesmo. Porque o torcedor na época falou assim: pô, mas o diretor não representa o clube. Hoje eu falo: beleza, não representa o clube. Mas peguei ar. Eu fiquei puto. Puto. No dia seguinte, por coincidência ou não, o meu advogado, Breno Tanuri, ele me liga. Você me liga. E aí eu conto pra ele. Falo: porra, Breno, tô malzão, mano. Pô, fiz isso, aconteceu isso. Ele falou: sério? Pô, sério, tal. E eu preciso treinar, mano. Não dá pra eu ficar sem treinar, mano. Né? Eu quero dar mais um tiro O fora. João Paulo não explicou por que Não, você mano, não ele só pôde. falou que não era o momento de eu ficar lá. São Paulo tava vivendo uma fase X e que não era o momento de eu ficar lá. Isso que o São Paulo abriu portas pra gente que não tem história Simples. nenhuma com o clube. Você está falando com um cara, né, com o Denilson, que tinha
criado no São Paulo. E Feito a maior venda da história do tinha futebol. deixado, né, a sua venda, o seu desenvolvimento. 32 milhões de dólares em 98, que era uma, Maurício, uma Que foi fábula. usado porque o Morumbi ia desabar Ó, e os caras fizeram os reformas. amortecedores. Sinceramente, de verdade, eu não tenho problema nenhum. Estamos aqui num programa de São Paulinos. Assim, eu não me considero ídolo do São Paulo. Eu não ganhei nada no São Paulo para ser ídolo, considerado ídolo. Eu posso ter o respeito do torcedor por esse motivo de ter deixado um dinheiro, por eu ter sido campeão paulista ali um dos nossos maiores rivais, que é o Corinthians. Depois de 4 anos sem ganhar posso nada. ter o Denilson, pro torcedor, eu acho que o dinheiro é o que menos importa. Também. Eu posso ter o respeito. Porque as memórias, a gente tá vendo aqui, as pessoas estão participando e estão com as memórias maravilhosas dos períodos que você Sabe? passou aqui. Porque pra mim, o cara pra se tornar ídolo de um clube, ele precisa ganhar títulos de expressão importantes e peso e tal. Eu sinto que eu tenho o respeito do torcedor são paulino. Eu sinto que eu tenho esse respeito. Não sei se do tamanho que eu tinha antes do episódio. Antes do episódio Palmeiras. Porque eu sinto que pós-episódio Palmeiras, eu tenho o respeito do torcedor são paulino, mas não quanto eu tinha antes do episódio Palmeiras. Isso eu sinto no meu dia a dia. Agora, não vou ser hipócrita aqui, e eu preciso citar que quando eu falo com o meu advogado, e o meu advogado fala, você quer treinar no Palmeiras? Eu falei, mano, você tá tirando. Você tá louco. Não tem como. Ele vira pra mim e fala assim, mano, você tá pensando ainda no São Paulo? São Paulo acabou de fechar as portas pra você. Puta, mano, vê lá, mano. E aí ele liga pro Toninho Cecílio, que era diretor do Palmeiras na época. Quando eu chego no Palmeiras no dia seguinte, eu sou recebido no Palmeiras. Campeão do mundo, né, pô? Porra. E aí quando o torcedor, enfim, ou quando as pessoas me falam, o Palmeiras tem um lugar muito especial no meu coração, sim. Te acolheu. Sim. Não só me acolheu, mas me deu o respeito e o prestígio que naquele momento, cada um é de um jeito, tá? Tem gente que funciona na paulada, na pedrada. Tem gente que funciona tendo o aconchego, pô, tendo o carinho. Eu sou das pessoas que eu funciono tendo o carinho. Eu não sou o cara da porrada. Você me perde na porrada, você me perde. Me perde grande. Eu sou o cara de você me chamar e falar, mano, pô, lá no Tricolaço, você me falou uma parada que eu não gostei. Só que eu e você, mal. Você me ganha, mano. Agora, se você chegar aqui e falar, mano, você falou um negócio lá no Tricolaço, perto do Tirone, perto do Alê, perto da equipe, você me perdeu. Eu sou esse cara. Então, naquele momento, o Palmeiras me entregou o que eu precisava sentimentalmente falando. Então, eu não sou um cara ingrato. Nunca vou ser. Então, quando eu falo que o Palmeiras tem um lugar especial no meu coração, se o palmeirense gosta ou não gosta, se o São Paulino gosta ou não gosta, eu respeito. Mas eu sou assim. Eu demonstro a gratidão que eu tenho, porque o Palmeiras me recebeu num momento muito foda. Sabe? Então, assim, eu sou muito grato com o que o Palmeiras fez por mim. Então, eu falo de boca cheia que o Palmeiras fez eu terminar minha carreira profissional, vocês vão entender por quê, de uma forma digna. Porque a minha temporada com o Palmeiras 2008 foi ótima. De 2008 pra frente, 9 e 10, o Denilson não existiu, pô. Profissionalmente falando. Ladeira abaixo, irmão. Em Tumbiara, Grécia, ladeira abaixo, pô. Entendeu? Então, em 2008, eu ainda me sentia profissional. Agora, o São Paulo me recebe. O São Paulo me recebe. Vamos imaginar o cenário. Ô, Denilson, João Paulo Jesus Lopes. Claro, pô, que é tua casa. Se vem a oportunidade de jogar, pô, tu acha que eu ia falar, não, porra? Lógico, pô. Bora jogar, pô. Time do meu coração, minha infância, Tua pô. casa. Bora jogar. Sabe assim? Tanto é que eu não fico no Palmeiras. Eu treino no Palmeiras e vou pro Dallas. E vou pros Estados Unidos. E aí, quando eu volto dos Estados Unidos, aí eu volto direto pra treinar no Palmeiras. Eu nem bato no São Paulo. Eu vou lá no Palmeiras, fico treinando no Palmeiras. E tá o Vanderlei lá. Que já era o Vanderlei, eu tô treinando no Palmeiras, falo pro Palmeiras, eu quero treinar em horários alternativos pra não criar nenhum problema. Que era o Caio Júnior ainda. Finado Caio Júnior. Finado Caio Eu não Júnior. quero causar nenhum tipo de constrangimento, então eu quero treinar em horários alternativos.
Pra não ter essa especulação de que eu vou jogar no Palmeiras. Denilson, a casa é sua. Tu vai treinar na hora que você quiser. Pode treinar com a gente, na hora que você quiser. Só que eu não conto com você, o Caio Júnior me falou. Só que eu não conto com você. Falei, Caio Júnior, por isso, puta de uma comunicação transparente. E aí o Caio Júnior, por algum motivo, ele saiu, vem Vanderlei, eu tô lá treinando, o Vanderlei me chama e fala, e aí, quer jogar? Você tá afim de jogar bola? Você quer jogar? Você se sente ainda? Falei, sim. Falei, então eu vou te contratar. Porque eu já te conheço, eu preciso de um cara experiente dentro do vestiário, tal. Assim foi minha contratação com o Palmeiras. Eu ganhava muito pouco financeiramente no Palmeiras. Muito pouco. Se bobear, foi o time que eu menos ganhei financeiramente, foi o Palmeiras. Só que eu fiz um ano bom e sou grato ao Palmeiras. Então, o meu final de carreira, que poderia ter sido no São Paulo, foi no Palmeiras. Sei lá, na mesma proporção, não sei, porque até então existia um sentimento São Paulo, né? Eu não tinha um sentimento que hoje eu tenho pelo Palmeiras. Naquele momento, até 8, existia só o sentimento São Paulo. Hoje existe esse sentimento de gratidão com o Palmeiras. Então, assim foi a minha trajetória. Assim é a história, Lê. Sim, e você... Essa é a história. E Não torcedores, tem segredo. Vocês que acham que isso é uma traição do Denilson, né? Porque tem, né, nos nossos chats, sim, tá. inclusive, falando... Você conseguiu entender? Isso. Deu para entender um pouquinho? Imagina E que- você na sua situação, você no seu trabalho, o lugar que te formou Eu profissionalmente. entendo isso, tá, Lê? O Maurício e Tirone. Esse torcedor que faz o comentário do Judas, do Traíra, isso foi o que mais me machucou na época. Porque eu não poderia... Eu omiti essa informação durante muito tempo, porque eu não queria causar o desconforto pro torcedor são paulino. Eu queria mostrar a imagem do cara profissional que tá jogando num outro clube. Sabe assim? Sim. Só que eu comecei a apanhar muito do torcedor são paulino, na rua, nego botar dedo na minha cara. Torcedor são paulino botar dedo na minha cara. Num restaurante, num bar, numa balada, me chamando de traíra. E eu tenho que colocar as mãozinhas pra trás e baixar a cabeça, pô. Aí eu cheguei em casa um dia e falei pros meus pais, falei, puta, na moral, eu vou ter que dar uma entrevista e vou ter que Falar qual que é. Vou ter que falar o que aconteceu, porque eu tô sendo Massacrado. massacrado pelo torcedor São Paulino na rua. Eu não vou, qualquer lugar que eu vou, tem um grupo de São Paulino mais fanático, é dedo na cara, pô. Eu nunca vivi isso na minha carreira.